Oi, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, vocês que estão aqui na casa. Nós tivemos um problema técnico e não foi possível fazer pelo YouTube. Nós não conseguimos fazer pelo YouTube. Então, vocês que estão entre o YouTube e o Instagram, avisem aos outros lá que a gente vai fazer pelo Instagram. Como eu sei que o público do YouTube não é o mesmo do Instagram, quase sempre, a gente vai marcar uma próxima live também para fazer lá no canal, tá bom? Eu vou ver uma data para a próxima semana e a gente pode marcar para a gente poder conversar. Mas é bom que a gente pode interagir também aqui no Instagram, não é? Boa noite, Neuza, Letícia. Vou mandar uns parabéns para a mãezinha Ná, que fez aniversário ontem, viu? Hoje tem a nossa vozinha aqui, que a gente chama ela de vozinha, porque ela é a querida do Instagram, não é? Ela é a querida do Instagram, que faz os enxovais, que é a Avelina. Então, hoje ela está aniversariando também. Ela é responsável pela confecção de todos os enxovais que saem aqui da casa também. É a vozinha de todos os bebês, tá bom? E aí o pessoal vai entrando e a gente vai começar hoje, junto com o pessoal que está aqui na casa também, que tem um público, mais ou menos 70 pessoas. Nós vamos fazer uma palestra mais rápida, porque o pessoal já esperou muito aqui, mas nós vamos começar fazendo as nossas orações. Vamos fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos espirituais, para estabilizar as nossas emoções, nossas energias, estabilizar e criar uma força, uma proteção, para abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa entender a palavra que hoje requer, o que Deus requer de nós, não é? O que a espiritualidade requer de nós. Então, nesse momento, nós te rogamos, Deus Pai, em nome do nosso irmão Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, aumentai a nossa fé. Aumentai a nossa fé e nos faz gratos por todas as oportunidades que nós temos nesta experiência terrestre. Seja elas as consideradas boas, ou aquelas que nós não gostamos, porque nos inflige a dor, a solidão e a saudade. Pai eterno, nós te pedimos, visita os hospitais, visita todas aquelas pessoas que passam pelo processo da doença, que passam pela aprovação, pela expiação de uma doença, seja ela qual for. Mas especificamente, Senhor, nós te pedimos que sopre ar naqueles pulmões que estão precisando nesse momento, dentro das UTIs, em casa, passando por esse processo. Dai a cura no momento certo, se for determinado. Dai a coragem para lutar e dai a força para vencer. Deus amado, visita cada irmão em estado de necessidade, nas ruas, nos assentamentos, nas favelas, nos locais onde a pobreza impera. Visita cada um, Senhor, e os enche de esperança. Pai amado, visita cada casa, cada abrigo, cada lar de idoso, cada lar de criança. Visita aqueles que estão desabrigados também, Senhor. Visita todos os nossos irmãos que são dependentes químicos e hoje estão nas casas ou mesmo nas ruas. Visita os presidiários, Deus amado, e concede o perdão, o arrependimento e a mudança. Pai eterno, neste momento nós te pedimos pelos nossos irmãos de Petrópolis, que passam a aprovação, uma aprovação oriunda da natureza, mas que aflige tantas famílias. Esteja com eles, Senhor, neste momento. Estejam com todos que estão precisando do teu apoio, do teu conforto e da tua orientação. Agradecemos a espiritualidade amiga, o ensejo necessário para que a gente possa continuar a nossa caminhada aqui nesse planeta. Pedimos que não nos afaste, pedimos que coloque nossos entes queridos, aqueles que nós temos tantas saudades, bem pertinho de nós, bem pertinho dos nossos corações, para que a gente possa aprender a conviver e não viver sem eles. Deus amado, nós te pedimos o perdão, nós te pedimos a misericórdia divina e te entregamos hoje o que nós temos de melhor, que é o nosso coração. Te entregamos os nossos espíritos em tuas mãos. Faz da nossa vida o que tu bem entenderes ser melhor e que entre a nossa vontade e a tua vontade, que prevaleça sempre a sua. E assim nós te rogamos a plenitude divina, a paz amigável, e o sopro divinal que só vem de ti. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, graças a Deus. Pronto, vocês no Instagram, vocês podem pedir, né? No final a gente vai fazer mais uma oração e aí vocês podem pedir também. O
que vai acontecer é que eu não vou ficar lendo as mensagens de vocês, tá? Eu vou tocar a palestra como se fosse no YouTube. E o pessoal que está aqui na casa também, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo que engloba tudo. Sempre numa palestra, sempre no encontro nosso, aqui no canal, no Instagram, a gente escolhe um título para falar. Então, nós já falamos sobre muitos títulos. Mas essa semana, pensando no que falar para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, a gente ficava muito em dúvida, porque as dores, as mazelas, a vida de cada um é muito particular. Cada um está passando por um procedimento diferente. Se você olhar para o lado aqui na casa, olhar para o seu vizinho, você não está passando o mesmo processo de dor que ele. Em que pese vocês possam estar passando pelo mesmo problema, a dor é diferenciada. A dor não se mede e ela não se qualifica como igualitária para cada um. Dor é linguagem universal, mas ela é quantificada diferente para cada um de nós, para cada um que está sentindo essa dor nesse momento. Então, falando isso com Daniel, com a espiritualidade, com os entes de vocês que me procuram sempre que sabem que nós vamos estar perto um do outro, eu pensei em falar sobre as experiências terrestres. Então, as experiências terrestres que nós vivemos nesse plano são diversas. E aí a gente qualificou algumas que são muito perguntadas, muito requeridas por vocês. Muitas vezes perguntadas sobre a luz, sobre a ótica do espiritismo. Porque nós conhecemos as dores, os problemas, muitas vezes sobre a ótica de outras religiões, ou sobre a ótica de nenhuma religião, ou sobre a ótica apenas da dor que nós sentimos. Então, antes de começar, eu sei que todo mundo aqui já ouviu falar no Sermão da Montanha. Ele é lido em todas as religiões porque ele é um ensinamento muito puro, muito ético e muito preciso. Eu costumo dizer que a Bíblia é muito atual. Ela não é atual de hoje, ela é atual daqui a 1000 anos. Ela será atual. Então, eu sempre me baseio na Bíblia, em que a gente tem uma bibliografia ampla, espírita, católica, evangélica, de todas as religiões, sobre o outro plano, sobre a vida após a morte, sobre nossa vida nesse plano. Mas a Bíblia, ela traz tudo que a gente precisa na sua origem. Mas eu não escolhi a parte do Sermão da Montanha, que é aquele que a gente conhece, sobre as bem-aventuranças, não é? Bem-aventurados são aqueles que choram, não é? Porque eles serão consolados. Essa parte é sim muito bonita. Mas eu escolhi uma parte que começa a partir do versículo 13. Vocês vão encontrar em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, essa parte que nós vamos ler agora. E diz o seguinte: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Essa parte fala sobre como nós somos importantes para a vivência nesse planeta. Quando ele diz o sal da terra e a luz do mundo, a gente está sempre criando uma grande fantasia sobre um Salvador que ainda virá. Jesus já esteve nesse plano, Jesus já esteve presente, mas a gente está sempre esperando um Salvador. É por isso que a gente escuta tanto falar no arquétipo do Salvador. O Salvador, para mim e para você, é sempre uma outra pessoa. Você nunca se imagina que você é o Salvador para a vida de alguém. Você não imagina que com o seu exemplo, você pode, em tese, salvar. E essa palavra salvar é utilizada muito dentro da Bíblia e dentro das religiões. Mas não é bem isso, não é salvar. Porque a salvação nós temos todos os dias, de acordo com os nossos preceitos, de acordo com os nossos exemplos. Nós nos salvamos todos os dias. Porque a nossa vida, a vida terrestre, não é como alguém que está se afogando. Pode até ser. Alguém pode ir ali com um salva-vidas e te tirar. Mas muitas vezes é necessário que você aprenda a nadar diante das circunstâncias.
Quando alguém está se afogando, você ensina a nadar ou você simplesmente tira? Você tira, porque não vai dar tempo de ensinar a nadar. Então, muitas vezes é assim que nós nos portamos. Nós precisamos entender que nós também podemos ser o sal do mundo. Brilhe a vossa luz. E ele diz, se o sal perder o gosto, de que servirá o sal? Diante dos nossos problemas, diante dos nossos obstáculos, é normal que a gente acredite que isso aqui acabou para a gente. Quantas vezes nós nos dizemos diante do nosso problema? Não tem mais objetivo, não tem mais sentido. Nós todos, alguma vez na vida, já pensamos sobre isso. Nós não gostamos de admitir, mas já pensamos. Do que adianta tudo isso que eu estou fazendo agora? Eu perdi o emprego que eu tanto sonhava. Eu não consegui passar no concurso que eu tanto estudei. Eu perdi um filho, eu perdi um pai, uma mãe, um ente querido. E de novo, para você que é novo aqui, eu falo a palavra perder, porque é isso, o sentimento é de perda. Não adianta eu colocar outra palavra que não seja essa. O sentimento é de perda. Mas nós sabemos que a gente não perde pessoas, nós perdemos objetos que nos pertencem. As pessoas não, são espíritos individuais pertencentes ao Criador. Eu não me pertenço, você não se pertence. Você não é proprietária dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa que você goste. Eles pertencem a Deus. E aí, quando Deus chama de novo, quando Deus diz, eu vou buscar a minha joia, a gente não quer entregar. Porque a joia é bonita, porque ela te fez feliz, porque ela te fez se sentir a pessoa mais bonita, mais linda do mundo. Só que o ourives veio buscar a joia, ele quer a joia de volta. E às vezes a gente precisa entregar. E essa entrega não é fácil. Então, diante de muitas mazelas, e o luto principalmente, por que eu falo tanto do luto? Porque o meu trabalho é de consolo. Então, a gente foca muito nisso. Porque é assim que eu consigo fazer, é assim que eu consigo caminhar. Talvez eu não entenda de muitos e muitos outros assuntos. Talvez eu não entenda da doutrina espírita como eu deveria, porque ninguém, a gente desencarna sem entender e sem saber de tudo sobre ela. A gente nunca sabe, na verdade, os desígnios de Deus. Isso é um mistério de fé, né? É um mistério do próprio Deus. Mas de uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu entendo do luto, eu entendo da saudade. Não é só porque eu sou uma médium, porque eu já passei por isso. Todos nós já passamos. E quem não passou o luto, quem não passou a saudade de um ente muito próximo, vai passar. Porque a trajetória natural desse plano é essa. Nós enterrarmos as pessoas que nós amamos, ou elas nos enterrar. É isso que vai acontecer. E nós colocamos um tabu enorme na morte. Desde os primórdios. A morte é um tabu, assim como tantos outros assuntos que a gente evita conversar. E aí a gente diz assim, olha, religião e política não se discute. Mas como não se discute? Se você não discutir, como é que você pode colocar a sua visão? Como é que você pode absorver conhecimento? Isso vai da nossa intolerância humana. Parte da nossa intolerância humana. A gente ainda não consegue discutir vários assuntos sobre diferentes óticas sem estar agressivo, sem querer impor a nossa verdade. E o engraçado é que Deus nunca impõe a verdade dele sobre nós. Deus nunca requer que nós entendamos a ele. Ah, você precisa entender. Não, ele não quer nada à força de você, nem obrigatório. Ele espera o seu tempo, o seu momento. Ele está lá sempre dizendo, eu sou teu pai, eu estou aqui de braços abertos. Assim como o filho pródigo. Mesmo que hoje você não compreenda o que eu fiz na tua vida, mesmo que hoje você não compreenda o porquê você passa por esse processo, eu estou aqui. E quando você compreender, eu estarei aqui. Então a gente faz isso o tempo inteiro, a gente não quer discutir. E a morte é um desses assuntos. A morte virou tabu. Há uma diferença entre morrer e desencarnar. Aqueles que partem no momento certo, aqueles que partem quando a sua missão na Terra, quando a sua prova na Terra, quando a sua encarnação nesse planeta se findou, eles desencarnam. A morte acontece muito quando são abreviados o tempo. Há uma abreviação do tempo. Não era o momento correto do desencarne. Então aí acontece a morte. Mas esses espíritos que desencarnam, que morrem antes do tempo determinado, eles ganham nova chance aqui na Terra.
eles reencarnam, porque eles precisam cumprir o ciclo reencarnatório. E aí é que está a beleza da doutrina espírita. E aí é que está a beleza de você conhecer outros caminhos. Nós não acreditamos na existência de uma punição eterna, de um inferno eterno, de um perdão que nunca vai acontecer. Nós não acreditamos em pecados mortais, nós não acreditamos que nós dormimos, nós acreditamos que nós trabalhamos após a vida material, após a vida em que esse corpo atuou, a gente passa para um outro plano, numa outra dimensão, e continua trabalhando em prol da humanidade, em prol daqueles que ainda estão aqui, para tentar derrubar o véu da cegueira, para tentar fazer com que a humanidade toda evolua. Porque a gente só vai chegar mesmo a abrir todos os portais quando a humanidade estiver toda evoluída. E é por isso que está demorando. E o instrumento da evolução é justamente a reencarnação. E tudo isso que eu falei é justamente para falar numa experiência terrestre, que é a morte, ou desencarne, e a reencarnação. Todos passaremos por essa experiência. No livro Tibetano dos Mortos, para quem não conhece, é um livro que era feito em papiros, foi escrito por várias pessoas, vários espíritos que viveram naquela época, e dizem que é muito anterior, inclusive, à própria Bíblia. Alguns estudiosos dizem isso. Mas ele foi publicado, compilado depois de muitos anos, milênios. E ele fala lá atrás sobre a arte de morrer. Nós aprendemos a arte de viver. Nós estudamos como viver. Nós baseamos toda a nossa existência na vida que a gente acredita ser a nossa vida natural. E que não é a verdadeira vida. Aqui é uma passagem, não é? Aqui é um mundo de cópias. Platão já falava no mito da caverna. Aqui é um mundo de cópias. O verdadeiro mundo, o verdadeiro lar, encontra-se na pátria espiritual. Então, na realidade, nós vivemos num mundo de passagem, num mundo de expiação e provas, onde nós enfrentaremos a experiência do desencarne, da morte. Todos nós, sem exceção. E graças a Deus, nós não temos conhecimento quando isso vai acontecer. Eu sei que você pode pensar assim, mas eu gostaria de saber, porque eu teria feito muita coisa diferente se eu soubesse que meu filho só ia ficar mais um dia, mais 2 anos, mais 3 anos. Eu faria tudo diferente. Mas você entende que a aflição de saber quando tem o seu fim, o fim do ciclo terrestre, poderia prejudicar de um tanto você, que a sua acepção, o seu acesso ao seu filho, ao seu ente querido, seria totalmente diferente do que foi. Você ia se privar de viver situações que você viveu. Todas as experiências que vocês viveram, que eu vivi com os nossos entes, que eu vivi neste planeta, são benéficas. São benéficas, oriundos da nossa existência. Aquela briga com aquela família difícil, sabe? Aquela pessoa difícil que você brigou e você fala assim, não sei se eu queria viver isso, não. Queria. A sogra difícil, o irmão difícil, a mãe difícil, o pai difícil, namorado, marido, não é? Tudo isso você viveria porque isso te trouxe experiências, né? Te fez ter experiências. E aí eu brinco porque tem o Dan, que é um espírito, um menino que sempre me acompanha, e ele fala assim, eu vou virar o quê? Um cientista com tanta experiência? Eu nem cientista não virei, porque você fala assim, se é experiência, se não der certo, é experiência. E aí ele dizia que todo mundo vira cientista, porque só dá errado, não é? Mas é isso, é experiência mesmo. E são boas essas experiências. Já pensou se você passasse uma vida inteira meio que robótico, fazendo o que você tem que fazer, porque você sabe que seu tempo será aquele? Graças a Deus, Deus foi misericordioso e não nos deixou saber. E aí você pode viver todos os dias como se fosse o último. Não será. Você irá acordar em um outro plano, numa nova vida, a vida verdadeira. A vida vai continuar lá. Mas aqui nesse plano, ela se encerra. E que com isso, que com a morte, a gente tire dela realmente os ensinamentos que nós devemos tirar. Viver sim, como se fosse o último dia.
Não deixe aquele beijo que você quer dar hoje para amanhã. Não deixe aquele abraço que você quer dar hoje para amanhã. Nem aquela briga que você quer brigar hoje para amanhã. Não deixe de falar, não deixe de procurar. Não deixe de se irritar, não deixe de discutir. Não deixe, sabe por quê? O contrário do amor não é o ódio, não é a raiva. É a indiferença. Até o ódio, a raiva ou qualquer outro sentimento mais baixo, ele te liga às pessoas. Há um sentimento ali que pode ser transformado. A indiferença é que não. Então, nunca deixe nada para amanhã, a não ser a louça na pia, porque essa você pode deixar. Não é? Essa você cobra. Eu lembro que minha mãe dizia, mulher, e essa pia cheia de louça, como é que tu vai dormir? Eu falei, não, tu não durmo em cima dela, eu deixo ela lá e vou dormir. O tempo é muito curto, não é não? Para você estar se preocupando com esses pratos que estão lá. No outro dia você faz, Você vai lavando só o que vai comer e assim vai. Não é? Igual roupa, gente. Passar roupa, deixa a vida passar ela, coloca no corpo e... Não é? Porque a gente perde muito tempo. É outra experiência. A gente perde muito tempo tornando grandes coisas pequenas. Eita, Mayra, agora está falando para a gente ser suja? Não, gente, não é isso. Eu estou falando para você não limpar a sua casa a ponto de você não ter tempo de viver dentro dela. A ponto de você não ter tempo de aproveitar. Assim é tudo na nossa vida, é uma questão de equilíbrio. Trabalhe. Trabalhe para que você possa se sustentar, viver agradavelmente, poder ajudar os outros. Mas não trabalhe a ponto de deixar a sua vida... A única experiência nesse momento que você tem é esse dia. É o que você tem em mãos. Você não sabe o amanhã. Então, não trabalhe a ponto de deixar a sua vida neste plano passar e que daqui a 60 anos você possa só lembrar que você só trabalhou. É uma experiência. É tratar todos os dias como se fosse o último. E não porque a vida não vai dar continuidade, mas é, sim, o último nesse plano. E nós temos que aproveitar. Tudo que nós vamos levar para outro plano, para a nossa nova experiência, será aquilo que a gente conseguir carregar. Você vai conseguir carregar uma casa para o outro plano? Dinheiro? Roupa? Você não vai conseguir carregar nada disso. O que você vai conseguir carregar é aquilo que não pesa em sacolas. São os tesouros eternos. E que todo mundo sempre bate nisso. Às vezes parece chato, porque toda pessoa que lida com religião, ela fala isso para você, e você não entende muito bem. Você fala, tudo isso de novo. Mas é. Porque nós somos aquele estudante que vai para o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, levando. E aí, quando vai prestar vestibular, fala, eu queria ter estudado desde aquele início. Hoje eu não estava assim. Você vai para uma faculdade e você vai deixando a vida levar, entendeu? Quando eu fiz faculdade de Direito, tinha um professor que ele dava uma matéria que eu não era muito afim, meu espírito não era afim, nem a matéria, nem a ele. E aí, o que é que eu fazia? Eu respondia a chamada e ia comer estrogonofe na cantina. Resultado, no final do semestre, eu tive que correr durante 2 semanas para estudar para uma prova final, porque é lógico que eu fui para a prova final, para passar. E pedir misericórdia de Deus para passar. E pedir misericórdia dos Espíritos, pedir ajuda. Não é? Nunca me ajudaram, gente. Nunca me ajudaram. Nunca. Por mais que eu pedisse, né? Então, a gente é assim, nós somos estudantes. Quando a gente fala que é trabalhador de última hora, somos os estudantes de última hora. E aí, o que você não aprender naquela aula, vai se repetir, porque você vai reprovar, vai repetir tudo de novo. Aquela aula que eu não queria ver, se eu reprovasse, eu ia retornar e o professor ia ser o mesmo. Porque é assim que funciona. Então, que cada lição que seja nos dada, seja correspondida, da forma que você puder. O feito é melhor do que o perfeito, não é? Aqueles que buscam a perfeição, é lisonjeável, é o correto, a gente quer ser perfeito. Mas você tem que buscar fazer primeiro. Não deu para fazer com a perfeição, você vai fazer do jeito que dá. Está passando o processo do luto? Olha, Mayra, eu não consigo reagir. Eu não consigo simplesmente levantar da minha cama, vestir uma roupa, e ir no shopping, e ir andar, e ir fazer compra. Eu não consigo. Tá, você não consegue sair ainda. Mas você vai se esforçar para levantar da sua cama, calçar um chinelo e ir lá para a sua sala.
E todo dia você vai aumentar um pouquinho essa saída. E todo dia você vai se fortalecer um pouquinho, até o dia que você vai abrir a porta e vai conseguir sair. Nós precisamos nos fortalecer, não é? A gente fala assim, que Deus, ele só dá a carga porque a gente pode carregar, né? E aí, às vezes, você pensa, pois é, me confundiu com Rambo, né? Um Rambo. Não é, não, né? Pois é, não é, não. Não é que ele te confundiu com Rambo, não. É que ele sabe do teu potencial. Ele criou criaturas perfeitas. Quando você diz assim, eu sou imperfeita. Não, você não é imperfeita, não. Se o Criador é perfeito, as criaturas dele são perfeitas. O que você possui são imperfeições. E essas você pode mudar, de acordo com o seu pensamento. E aí, eu pesquisando, o que as pessoas gostariam muito de perguntar sobre as experiências terrestres, além da morte e do desencarne, veio um assunto que eu conversei ontem um pouco com o Gibele. Vocês assistiram a live de ontem com o Gibele? Que é sobre o desencarne de crianças ou as mortes prematuras. Quem aqui perdeu um filho ou alguém conhecido que era um bebê, que era uma criança, que era um jovem? Muitos de nós, não é? Já perdemos pessoas que a gente acredita ser a tenridade, prematuramente, não é? Foi assim muito prematuro a ida dele ao plano espiritual, o retorno dele. Mas o que é que acontece? Acontece que o tempo que determina é o nosso amor. Nós determinamos o tempo pelo amor. Se eu perguntar para uma mãe que houve um processo do desencarne do filho com 70 anos e ela tem 90, ela vai dizer que ele foi cedo, porque ele foi antes dela. Mesmo que ele tenha vivido 70 anos. Se eu perguntar para você que perdeu a mãezinha, que entregou a mãezinha para a pátria espiritual, e que ela viveu 80 anos, se eu perguntar para você se era o momento, você vai dizer, não, mas eu queria viver mais com ela, porque ela tinha muito mais ainda a me contribuir, muito mais amor a me dar. E se eu perguntar para uma pessoa que perdeu um filho com 2 anos de idade, ela vai falar, isso também foi muito cedo. Eu tenho saudade do que eu não vivi, do que eu não vou viver. E se eu perguntar para uma mãezinha que houve um aborto espontâneo, ela vai falar também. O processo da morte, o processo do desencarne, dessa perda que a gente sente, esse vazio no coração, ele é disfuncional. Porque nós sempre queremos mais. Então, essa escala que nós criamos de uma... Como é que a gente diz? A gente diz que não é a seleção natural, né? Uma mãe perder um filho. Um filho partir antes da mãe não está na seleção natural nos nossos pensamentos, não é? Mas fomos nós que criamos essa seleção. Pelo nosso amor, porque a gente quer sempre eles perto. A gente tem um amor tão grande que a gente diz, eu quero que eles sobrevivam a mim. Não é? Mas é isso, é nós que criamos. Não existe essa seleção natural. Cada um cumpre a sua missão aqui nesse plano, de acordo com a programação espiritual que foi feito em outras encarnações. Na erraticidade. O compromisso que você prestou. Todos nós sabemos quanto tempo nós vamos ficar no planeta Terra quando a gente está na erraticidade. Todos nós. Nós somos chamados a saber, a se compromissar, a vir de determinada maneira, em determinada família. Mas quando nós chegamos nesse plano, nós temos o esquecimento do iceberg, né, que o Daniel sempre fala. Qual é? É 5% de memória e 95% de esquecimento de tudo que nós passamos. Pela misericórdia divina também. Quem aqui queria saber o que foi em outra vida? Muita gente quer saber, né? Você já pensou, se você souber, que você assassinou muitas pessoas em outra vida? Você está preparado para entender que você fez uma coisa tão atroz? Às vezes não, não é? E é por isso que o esquecimento divinal é uma proteção que Deus nos dá. É porque a gente quer sempre saber que nós fomos princesas, reis, não é? Sempre que você conversa com alguém, ela diz assim, eu fui a rainha do Egito, eu fui Cleópatra, eu fui padre, eu fui uma freira. Ninguém quer dizer outra coisa, ninguém quer dizer. Eu nunca escutei ninguém dizer que foi outra coisa, eu fui danada em outra vida. Ninguém, não é? A gente quer sempre uma encarnação em que a gente foi algo positivo, algo bom, não é?
Então, esse esquecimento é uma dádiva, é uma dádiva. Eu lembro que eu quis muito saber o que eu era, então eu pesquisei com vários espíritos. E vários me disseram vários tipos de coisas diferentes, para me assustar, para tentar me ensaboar, diversas maneiras. E aí, quando trocaram a minha mentora pelo Daniel, quando Inácio Daniel chegou, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Ele perguntou o que eu gostaria de saber. E eu disse que eu queria saber qual era a minha outra encarnação. E ele disse, você já sabe o que você vai fazer nessa? Não. Você está bem nessa encarnação? Você acha que está bem? Não, eu estou benzona aqui, ó, evoluída. Não. Então se preocupe com essa, porque a outra você não pode mais fazer nada. Essa você pode. Vamos tentar se preocupar com esta encarnação? Ah, Mayra, mas eu queria muito saber. Então prepare-se o espírito, prepare-se, esteja bem evoluída para entender que você pode não ter sido algo que você gostaria de ser. E também não vamos criar fantasias. Há algumas fantasias que nos envolvem, né? Tem pessoas que elas começam a criar as encarnações que foram. Ai, mas eu não estou me dando com minha filha, estou brigando muito com minha filha, já sei. Ela foi uma inimiga minha na vida passada. Pode até ser, porque a gente estuda que a gente vem na família que nós viemos por escolha nossa para resgatar umas faltas e às vezes situações que nós precisamos e que não foram resolvidas. Mas muitas vezes, grande parte das vezes, nós precisamos mudar os nossos atos aqui. Você, sua filha, ela diz que aqui o fruto não cai muito longe da árvore, geralmente é assim. Ela tem um pouco de você. Aí você é irritada, brigona, desaforada. A filha também é. O que é que você acha que vai acontecer? Aí você não muda, ela não muda. E aí você põe a culpa na encarnação passada. Às vezes eu ponho a culpa também na encarnação passada. Quando eu quero me sair de algo que eu provoquei, eu falo, é porque na encarnação passada. Mas é para tentar justificar atos que eu cometi nessa. Eu errei foi nessa, eu preciso modificar meus atos aqui. Nunca é tarde para se modificar. Então a gente estava falando sobre a morte prematura das crianças. E muita gente tem curiosidade de saber se quando uma criança desencarna aqui, por exemplo, com 2, 3 anos, quando ela vai para o outro plano, o que é que acontece com ela? Ela continua crescendo? Ela volta como um espírito adulto que ela é? Nós sabemos que a reencarnação da criança é que é infantil. O espírito não é infantil. O espírito é um aglomerado, não é? De situações que ele já vivenciou. Eles são herdeiros históricos e eternos. As crianças que desencarnam em tenridade nesse plano são herdeiros históricos e eternos de várias encarnações. E trazem com elas todas essas experiências. Mas o que acontece é que quando elas retornam, elas vão para lugares diferenciados. Quando você coloca um filho seu numa creche, ele é separado por idade. Por quê? Porque cada criança, não é assim, Áurea? Cada criança tem uma formação, um conhecimento diferente, ele pode ter um estudo diferenciado. Se você colocar as crianças que têm formação diferente juntas, um pode atrapalhar o outro, a evolução não vai seguir, ou um pode estranhar o outro. Assim funciona no outro plano. As escolas, porque lá tem escola. Então, as escolas, os departamentos, recebem essas crianças e separam pela idade e pelo grau de formação. Elas assumem a forma adulta tão quão o tempo que elas iriam assumir aqui. Elas crescem igual crescem aqui. E é por isso que eu digo, fazia aniversário para ele, canta o bolinho para ele também. Por que não? Você não comemorava quando ele estava aqui nesse plano? Comemore quando ele está no outro plano, ele vai receber isso, ele vai entender que ele foi lembrado, que ele foi amado. E as crianças são assim, elas crescem e atingem a fase adulta no outro plano também. Mas algumas, pelo grau de evolução maior, o espírito tem o grau de evolução maior, eles podem escolher amadurecer rapidamente. Então, logo tomar forma de adulta. Mayra, por que uma criança com 2, 3 anos, 1 ano, desencarna, Mayra? Por que isso acontece? Por variados motivos. Ela podia ter simplesmente esse tempo para completar o seu ciclo reencarnatório. Muitas vezes, ela vem e passa por esse processo, porque ela precisava aprender, o espírito precisava aprender com isso, a família precisava também passar por isso,
para entender o verdadeiro amor, para entender as verdadeiras questões da vida. E muitas vezes elas vêm por missão. Muitas vezes elas vêm por missão. Eu escuto muito as pessoas falando sobre as pessoas que vêm a este plano com deficiência. Às vezes, a religião, as doutrinas, elas são muito duras, muito frias ao falar. Às vezes você quer aplicar algo de uma religião e não sabe a colocação dela. Porque de verdade, eu sou espírita, mas de verdade nós sabemos que só quem é onisciente, onipotente, onipresente é Deus. Só Ele sabe de tudo, só Ele é sabedor de tudo da criação. E às vezes a gente quer encaixar as pessoas que tiveram uma situação parecida no mesmo local. Vou explicar por quê. É muito comum você ir a centros espíritas ou alguns irmãos espíritas te disserem assim: a sua filha veio deficiente porque em outra vida, aí vem a outra vida, ela provocou um suicídio. Em outra vida, ela fez isso ou aquilo. Não, ela pode ter vindo por missão. As pessoas que vêm de forma especial, né? As pessoas que vêm, que são chamadas de especiais. E sabe que especial é realmente uma palavra bonita porque eles são especiais. Muitas vezes ele vem com uma missão de te ensinar a respeitar as diferenças, de te ensinar a amar até mesmo aquele modelo que você não acha que se encaixa no seu atual. Ele vem para ensinar a coletividade. Eles têm uma missão enorme de ensinar a coletividade o verdadeiro amor, a verdadeira palavra aceitação. Então, nem sempre é isso. Não vamos colocar todo mundo sempre no mesmo local. Outra experiência que acontece isso, o suicídio. Eu sempre falei para vocês o quanto eu desgosto daquela questão que colocam os nossos irmãos que provocaram isso em um patamar diferenciado do que nós estamos aqui. Não é? A gente escala o suicida como algo que sai de uma escala de reprovação muito maior do que nós, que também fazemos outros atos. Não estou romantizando o suicídio, sabe por quê? O suicida, ele não sente aquela dor que a religião do medo quer impor. A gente, em vez de conversar o certo, de tentar explicar o porquê não do suicídio, a gente tenta impor o medo às pessoas. Se você pega uma determinada religião, ela diz, não tem salvação. Se você cometeu o suicídio, não tem salvação. Se você vem para outra religião, mesmo que ela seja de consolação, você pode escutar de alguém que o seu filho, que o seu parente que cometeu esse ato, ele está no Vale do Suicida sofrendo muito e, enfim, coloca o terror. Não é assim. Nós precisamos entender o porquê nós não podemos tirar a nossa própria vida. Além da vida ser pertencente a Deus, o que o irmão suicida, o que o irmão que praticou esse ato sofre, não é uma dor da carne, não é uma dor da matéria, não é uma dor do corpo. É uma dor da consciência. E a consciência é o espírito. Nós temos 3 corpos. Corpo físico, o perispírito e o espírito. O que a Mayra enxerga não é espírito. É o perispírito. Eu não enxergo o espírito. Só Deus pode enxergar. Porque o espírito é a consciência. Então, o que os nossos irmãos sofrem é uma dor na consciência que é milhões de vezes pior do que a dor da matéria. Porque a dor da matéria vai passar. A dor da consciência, eles precisam aprender, reaprender. Eles precisam, a duras penas, caminhar. E eles caminham. Muitas cartas que eu tive a honra de escrever por irmãos que cometeram esse ato foram cartas cartas muito bonitas de ensinamento do perdão, de ensinamento das boas novas, de ensinamento do porquê isso não pode acontecer. Eles vêm trazendo um rito de esperança, eles vêm trazendo um rito de boas novas, ele vem trazendo para você o verdadeiro motivo de o porquê você deve continuar neste plano, mesmo diante dos problemas. E eles lá lutam para evoluir. E vão evoluir. E irão ser resgatados. E vão estar com a família vão cuidar. E vão voltar para este plano, para resgatar estas faltas, para terminar o seu ciclo de reencarnação. Mas há diversos motivos por um suicídio. Há diversos tipos de suicídio. E a gente não pode encaixar todos.
em uma caixinha só. Como a gente não pode encaixar nada na vida. Então, procurem entender o porquê alguém não pode se suicidar. Não impor o medo. Todos, exatamente todos os irmãos que tiram a própria vida, eles têm que lidar, além dessa dor na consciência, com o arrependimento ou com o remorso. Aqueles que lidam com o remorso ainda estão longe da sua evolução, precisam passar o tempo para resgatar. Aqueles que lidam com o arrependimento, logo eles reconhecem que precisam lutar, que precisam evoluir para seguir. E seguem. Mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe à religião, não cabe a ninguém julgar. Porque tem atos que qualquer um de nós seríamos capazes de cometer. Você acha que não, mas você é capaz de cometer. No momento de loucura, no momento de sofrimento, no momento em que você está influenciado. E é por isso que nós precisamos sempre procurar evoluir, para que a gente passe por esses momentos de forma a saber sair deles. Mas nem todo mundo consegue. E da nossa parte, o que a gente deve vibrar para esses nossos irmãos é amor, é cuidado, é oração, é dizer força, força, porque quando você passar esse tempo determinado que você vai ter que passar para resgatar, você vai ser resgatado, vai para a colônia, vai encontrar seus familiares. Até então, força daí que eu vou ter força daqui. Vou fazer o possível para te ajudar daqui e eles vão ter força para lutar de lá. E eles, grande parte, têm. Grande parte reconhece e tem força para lutar. Então, passar dessa experiência também, que é uma das experiências que eu sempre recebo pergunta, tem outra que é sobre a cremação. Muita gente pergunta sobre a cremação. É válido cremar? O que é que a doutrina espírita pensa sobre a cremação? Porque há todo um mito também diante da cremação. Nós sabemos que desde os primórdios a cremação é utilizada, não é? Nas piras, no Egito, em outros locais, na Grécia. O fogo, ele tem um sinônimo de purificação. O fogo é algo que purifica para aqueles povos. E era muito usado. Então, quando as pessoas desencarnavam, eles colocavam em piras e ateavam fogo. E era normal. Mas, com o tempo foi passando, e a gente foi criando mitos em cima de procedimentos, né, para se desfazer do corpo material, mitos religiosos, mitos. A doutrina espírita não proíbe nada. Não há nada que a doutrina espírita faça a proibição. Ela respeita o livre-arbítrio que foi dado por Deus para as criaturas que estão. Então, a cremação é vista com bons olhos pela doutrina espírita também. A única coisa que os espíritos superiores nos aconselham é a espera. Chico Xavier, lá no Consolador, através, por intermédio de Emmanuel, ele aconselha que se espere 72 horas para que possa se fazer a cremação. Para que é isso? É para que o espírito tenha tempo de se desligar, não é? Definitivamente do corpo material que ele esteve por tanto tempo. Nós temos uma ligação com esse corpo que foi nossa casa. Mas isso vai de espírito para espírito. Há pessoas que no momento do desencarne já estavam desapegadas a esse corpo material. E então não importa o que vai acontecer com esse corpo material que esse espírito vestia. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. E esse corpo vai se desfazer. É por isso que a gente diz, cuidemos da nossa casa, né? Cuidemos da nossa casa, que é o nosso corpo. Então, a cremação é vista com bons olhos. E tudo depende da sua evolução. É por isso que você precisa buscar a evolução ainda neste plano. E pouco importa o que vai acontecer com o corpo material logo depois, não é? Muita gente pergunta também sobre a dependência química, né? A dependência de vários. A gente pode falar da dependência de várias coisas. O que é que acontece? Como eu disse para você, nós temos 3 corpos e um deles é o perispírito. E tudo o que você faz no seu corpo físico tem sintonia com o perispírito. Ele sofre as mudanças energéticas do que você está fazendo. Os nossos irmãos que são dependentes químicos ou dependentes de várias outras coisas, das drogas lícitas e ilícitas, não é? Da dependência do trabalho, a dependência do dinheiro, a dependência no geral, eles sofrem muito, porque eles sofrem muitas vezes influência de outros espíritos que se afinam àquele ato que ele está praticando. Quando você chega num bar
e está todo mundo bebendo, e você é médio, ao longo de todo mundo que está bebendo ali, você vê milhares de espíritos. São espíritos que estão afins àquele momento, que acham que vão aproveitar também daquele momento. E eles influenciam estes encarnados que fazem isso. O processo da dependência química é um processo que precisa de muita ajuda. Farmaco, psíquico e também espiritual. Tem que agir nesses 3 campos. Tem que despertar na pessoa a vontade, o desejo também da autocura, não é? E a OMS, ela já catalogou a dependência química como doença, não é? De tão grave que é. E aí vem uma outra pergunta que também fazem. Corpos incorruptos. Quem aqui é católico já ouviu falar. A freira Bernadette. Ela desencarna, e aí 30 anos depois, a Igreja Católica começa o procedimento de canonização dela. E para fazer esse procedimento, eles exumam o corpo. Então, 30 anos depois, o corpo dela está em perfeito estado. Não houve decomposição do corpo. Retiram ela e ela está com o corpo em perfeito estado. E vários são os outros que até se tornaram santos e canonizados pela Igreja Católica, que passaram por esse procedimento, né? O Pio, né? O Papa Pio. Então, teve a Carolina, várias freiras, todas elas passaram por esse processo. A freira Bernadette, ela foi exumado o corpo 3 vezes, e nas 3 vezes o corpo estava em perfeito estado. A doutrina espírita acredita na espiritualidade eterna, que o espírito é eterno, mas o corpo não é. O corpo é um corpo físico que, em chegado o momento, irá sim passar o processo de decomposição. O que acontece é que, assim como a ciência explica, nosso corpo ele é formado por vários procedimentos e processos químicos. Ao longo da vida, nós ingerimos várias situações. Formol, nós ingerimos remédios para diabetes, enfim, qualquer tipo de farmaco. E muitas vezes, dependendo do lugar que você é enterrado, o corpo perde a umidade. E é a umidade que faz com que as bactérias venham e que elas possam começar o procedimento de decomposição. Então, existem muitos corpos, independentes de serem santos ou não, santificados ou não, que acontece isso. Às vezes, na sua cidade, alguém tira um corpo e ele está em perfeito estado. Porque é um processo natural que não é raro, acontece. Mas aí, Mayra, então você está dizendo que não são santos? Não. Está vendo como a gente se apega às coisas pequenas? A freira Bernadette tem uma situação inteira de ajuda aos pobres, de dedicação à vida dela a lutar pelas virtudes cristãs. Ela atingiu essas virtudes. E aí, o que importa se o corpo dela tivesse sido decomposto? Tanto é que o próprio Vaticano, a Igreja Católica, considera esse procedimento de incorrupto, né, de corpo incorrupto, como algo que não é a primeira coisa que é visto para se santificar alguém, certo? Então, é o apego que nós temos às coisas pequenas. Esses santos que foram considerados santos, eles têm uma história de vida de entrega às virtudes cristãs. E é nisso aí que a gente deve se apegar. É nisso aí. São espíritos evoluídos que muitas vezes passaram pela Terra para nos mostrar o caminho a seguir, não é? Então, assim, tem os santos, São Francisco e tantos outros santos que passaram por esse procedimento. E tem também aqueles espíritos que ainda continuam entre nós. Né? Nós temos o padre, que eu sempre falo dele, Júlio Lancelotti, não temos? Que está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos Divaldo Franco, Isabel Salomão, tantos espíritos que a gente tem a honra de estar perto, simplesmente pelo fato de conseguir ser exemplo. Tem tantos espíritos evoluídos aqui, ó, no meio de vocês, às vezes dentro da sua casa, do seu lado, e você não consegue ver, não é? Então, o corpo incorrupto, para nós espíritas, é isso. É um procedimento natural que, às vezes, acontece com o corpo material. Fertilização in vitro. Muita gente pergunta o que é que o espiritismo acha disso. O espiritismo vê com bons olhos também. É um auxílio na transição planetária. E nós vemos que são pessoas que são capazes, né, de se doar em prol de um reencarnante, de uma reencarnação. Então, Divaldo Franco tem um livro, no livro da Transição Planetária de Divaldo Franco, fala um pouco sobre isso também. Quem tiver interesse de ler,
aquelas questões do pessoal, das crianças, vocês podem ver também no Escola no Além de Chico Xavier. Então, tem várias outras coisas. Eu não vou tomar o tempo. Talvez de uma outra palestra a gente consiga falar sobre outros determinados motivos, né? Então, assim, o pessoal que está em casa, que assiste, sabe que sempre que eu posso, que eu costumo, eu dou os recados. Aqui na casa tem o seu Joaquim e a dona Thelma, que estão presentes. Não sei se a família está aqui, mas que eles estão presentes também. Tem o seu Roberto Vieira, que é chamado de Peló, que é filho de dona Vilma. Tem o seu Edgar, que está com o seu Luiz e com a Cristina, viu? E tem o Lucas Peixoto, que é um rapaz muito, muito, muito bonito, que está aqui também, e que está com os avós Zenília e Manuel. Tem a Gabi, que está comigo, a Vivian, que está comigo também. Lucas Amoroso, que já esteve comigo, está comigo também hoje aqui. Enfim, esses são os que têm autorização para que eu possa falar. Então, eu vou encerrar a live de hoje, pedindo desculpa ao pessoal do Instagram, pedindo desculpa ao pessoal do YouTube, que não deu certo, mas eu vou marcar uma nova live para que a gente possa fazer também. Eu agradeço muito. Ah, está no ar? Agora que me informaram que eu estou no ar no YouTube também. Misericórdia. Mas eu não sei, pegou desde o início? Não, né? Então, o pessoal do YouTube também tem que passar por esse processo, não é? Agradecer a todo mundo que esteve na casa. Irei marcar uma próxima live também, talvez próximo. Pedir desculpa, porque eu falei para o pessoal que está presente aqui que eu estou com uma dor de dente terrível. Já tem 3 dias. Então, eu vim fazer por respeito a vocês que estão esperando, tá bom? E me desculpe se não saiu como eu gostaria, mas foi como eu pude fazer hoje, tá bom? Agora o Everton vai fazer a oração, né? A oração final, para que a gente possa encerrar os nossos trabalhos de hoje. Vai ter o passe, depois, quem quiser tomar passe e água fluidificada vai ter. Muito obrigada, tá? Então, nesse instante, vamos nos preparar para este momento de oração, que nós possamos nos conectar com Deus, com a espiritualidade superior, e que nós possamos rogar a Deus as bênçãos para as nossas vidas. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para rogar as Tuas bênçãos para todas as famílias, para as famílias do mundo inteiro, Senhor. Abençoa os lares aqui representados, abençoa os lares dos nossos irmãos que nos assistem através do Instagram e também do YouTube. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão nos hospitais, todos aqueles que estão lutando pela vida, Senhor. Abençoa igualmente, Pai, os irmãos que choram, as famílias que passam pelo processo do luto. Abençoa, Pai, todos os trabalhadores da Tua seara. Nós rogamos as Tuas bênçãos para o patrono da Casa da Caridade, o mestre Inácio Daniel, também para os 84 trabalhadores espirituais que nos assistem, também para a nossa irmã Mayra Rocha, idealizadora desses projetos. Enfim, Senhor, nós rogamos as Tuas bênçãos para as nossas vidas e para a humanidade inteira. Que assim seja. Amém. E, meus irmãos, nós vamos continuar na atividade presencial com o passe, mas saibam que através desse trabalho do passe, nós vibraremos por todos vocês que estiveram e que estão conosco através do Instagram e do YouTube. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.